Hoje vamos conversar sobre a história de Ian, um adolescente em vários sentidos comum, em vários outros não, como você já vai ver. Ele vai fazer 16 anos e a mãe dele pergunta: "E aí, vai convidar seus amigos da escola? Vamos fazer uma festa?" Daí ele fala: "Não, mãe, meus amigos não gostam de festa, vamos fazer só eu, você e meu irmão e tudo." Só que, na verdade, ele tá escondendo da mãe dele, ou tentando esconder, né? Porque a mãe dele percebe logo de cara que, na verdade, ele não tem amigos ou que ele não se sente tranquilo de convidar aquelas pessoas, aqueles colegas de turma da escola dele para ir para a festa dele, ir para casa dele, curtir uma festa. Então, nesse sentido, ele é um adolescente super comum, porque quem de nós, né, nunca teve dificuldade de criar amizades, de ter amigos, ou de pensar: "Ah, será que eu sou amigo mesmo dessa pessoa? Será que eu consigo convidar? Será que essas pessoas gostam de mim?" Só que nesse filme aqui, que você já deve ter visto aí na descrição do vídeo, que a gente vai falar e usar esse exemplo, Ian, na verdade, ele vive num mundo fantástico. Ele faz parte de um mundo que tem elfos, inclusive ele é um elfo adolescente. Tem orcs, tem fadas e tem as mil maravilhas que a gente pode pensar de um conto, de um livro cheio de aventuras. Só que o que mostra nesse filme, e essa é uma das curiosidades, é o principal motivo que a gente vai falar sobre ele hoje, é que a magia existia uma hora nesse filme. Então, esse mundo cheio de maravilhas, cheio de criaturas fantásticas, coisas que não existem no nosso mundo aqui, ou que, né, muitos de nós não acreditamos nelas, e eu me incluo nessas pessoas, tá? Só para deixar bem claro. Mas a magia existia, existiam magos e o mundo era voltado para a magia ajudava eles a fazerem todo tipo de coisa, só que uma hora eles descobriram a tecnologia. E isso fez com que eles deixassem a magia de lado, porque a tecnologia é mais fácil de ser usada, de ser manuseada, a energia elétrica é muito mais fácil para iluminar uma sala do que ter que fazer uma magia e lidar com os poderes difíceis daqueles livros antigos e saber os nomes de cada magia, enfim. E o que mostra nesse mundo é que a magia foi sendo deixada de lado e as pessoas ali, as criaturas fantásticas, começaram a ter vidas comuns em cidades muito parecidas com o nosso mundo real aqui. E a única diferença é que essas criaturas que eram fantásticas viraram criaturas comuns, né? E eu acredito que essa analogia desse filme tem tudo a ver com a minha vida e com a sua. Então, queria que você ficasse nesse vídeo para a gente discutir um pouco sobre isso. Eu sou o Zé e hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura, fé, vida cristã, usar um pouquinho aqui de um trecho bíblico para lidar com essa situação das nossas vidas e que eu acredito que acontece com a gente. Não sei se você mora numa cidade grande como eu que moro em São Paulo, me pego muitas vezes vivendo a rotina, olhando para o lado, só vendo, né, carros passando, prédios altos ao redor, e esqueço que eu tô numa bola gigante que roda em torno do sol e que o mundo da maneira como ele é muito doido. As coisas são cheias de magia, digamos assim, né? A nossa rotina hoje nas grandes cidades, a nossa cultura hoje, direciona a gente para entender o mundo como algo quase que técnico, onde tudo você pode calcular probabilidades, lidar com situações. Então, a gente, né, constrói prédios, casas, lida com trânsito, tem o metrô, tem coisas que vão influenciando a nossa maneira de pensar. Só que se você parar para pensar e parar, às vezes acontece muito quando, né, às vezes acontece muito é boa, mas eu sinto que acontece mais quando a gente está em lugares diferentes. Quando você vai viajar, não sei se já aconteceu com você, comigo acontece muito, ir numa praia, num campo, num lugar
mais em contato com a natureza, ver um pôr do sol, ver algo que te marca ali, que não é do seu dia a dia, que não é comum, e você olhar e falar: nossa, esse mundo é mágico. Essa vida que eu tenho aqui é uma vida que poderia estar muito mais em contato com algo que vai além das coisas que eu consigo ver ou tocar, né? Quando a gente para refletir um pouquinho sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre como a gente está nesse mundo, a- é difícil não pensar em coisas que talvez existam além desse mundo, certo? E é um pouco do que acontece no filme. O filme conta a história dessa magia que foi sendo deixada de lado, mas uma hora ela reaparece. E quando ela reaparece, isso influencia a vida daqueles que entram em contato com ela, inclusive do Ian. O Ian é um adolescente comum, como eu já falei, que lida com a perda do pai muito cedo, não lembra de como era o pai, ele tem dificuldade de se conectar com os amigos, dificuldade de lidar com o irmão dele que acreditava nessa magia e tudo, e você pode ir ver o filme depois, é muito curioso a maneira como mostra a relação dos dois, né? Eu achei muito bom, é um filme quase, como vários outros da Pixar, meio terapêutico, assim, né? Psicólogos usam esses filmes e no YouTube tem mesmo isso de psicólogos olhando e vendo filmes da Pixar, inclusive esse, retratando como, né, os filmes retratam a relação que as pessoas têm umas com as outras, né? Como que ele lida com a perda do pai, como que ele lida com o irmão mais velho que tá preenchendo, de certa forma, essa figura paterna, mas ao mesmo tempo ele tem vários conflitos com isso. E a realidade é que a nossa vida também é assim. A gente vive um mundo cheio de tecnologias e coisas boas, e a ciência sendo muito boa para a gente, né? Você está provavelmente assistindo esse vídeo no seu celular, eu estou gravando o vídeo aqui numa câmera, então a gente está usando aqui a tecnologia para o nosso bem, para algo bom, se conectando, então várias coisas muito boas. Só que, se você parar para pensar um pouco, a maneira como talvez a nossa cultura coloca, deixando essa magia de lado, deixando as coisas que a gente nem percebe de lado aqui, em relação a coisas que vão além dessa tecnologia, daquilo que a gente pode apalpar, isso a gente talvez te deixe com uma pulga atrás da orelha, pensando, nossa, mas qual que é o significado por trás disso tudo? Eu tenho várias coisas boas, tenho acesso a coisas legais, eu posso me entreter, posso viver minha vida, mas talvez isso não seja o bastante, né? E aqui eu queria entrar num assunto que entra em duas palavrinhas que talvez você já ouviu falar, que é transcendência e imanência. A nossa vida, talvez, se a gente deixar no automático a partir da nossa cultura hoje, é uma vida cheia de imanência, onde os nossos pensamentos, a maneira como a gente vive, vai estar sempre dentro daquele contexto da nossa bolha, digamos assim, onde a gente se relaciona com pessoas, lida com coisas, mas essas coisas nunca têm algo além delas. Talvez um mundo espiritual ou outras coisas que a gente possa falar. E aí entra a questão da transcendência. A transcendência é justamente aquilo que transcende a imanência, aquilo que vai além das coisas que você pode ver, que você pode tocar, né? E voltando aqui para a vida do Ian, é justamente isso que eu peguei do filme, não sei se é tanto a intenção do autor ali, mas é, demonstra, né, que ele tem essa postura, né, do diretor, de quem escreveu o roteiro do filme, de que a ideia é: a magia se acabou e eu queria que a magia ressurgisse na sua vida. É uma frase inicial do filme ali, falando como se fosse um narrador do filme falando para quem está assistindo, para mim, para você, sobre nós mesmos, falando assim, ó, talvez se você parasse para olhar a vida ao seu redor, você perceberia que a magia ainda está lá. Basta você parar para pensar. E aqui, pensando sobre fé, sobre espiritualidade, acho que a conexão é óbvia,
né? Se a gente se deixar levar, se você se deixar levar pelo seu dia a dia, a sua correria, a sua maneira de pensar, eu vou para a escola, depois eu vou, né, fazer minhas coisas, ou pensando no futuro, depois eu vou fazer faculdade, depois vou trabalhar, vou casar, vou ter filhos, vou aposentar, enfim, vou viajar o mundo. Não sei quais são seus planos. Porém, né, se você pensa os seus planos, a sua vida, só a partir das coisas que você faz, das coisas que você toca aqui nesse mundo, talvez você perca todo o significado de fazer essas coisas. Você não tenha, você olha uma hora, você pare, né, a sua vida, para pensar e você olha, nossa, qual é o significado disso tudo? Essas crises que às vezes acontecem. E a fé, ela traz justamente uma proposta de significado para nossas vidas, né? A fé que Jesus traz, ou que a Bíblia tenta trazer para nós, ela tenta justamente preencher essa lacuna de que as outras coisas não estão aí para satisfazer essa lacuna, né? A ciência, outras coisas, a nossa rotina, nosso dia a dia está aí para preencher muitas coisas importantes e não é bom a gente deixar de lado isso. Mas existe na sua vida algo que falta se você não tem fé. Eu acredito nisso, que a espiritualidade tem um papel super relevante na nossa vida. E talvez você pense, mas esse negócio de religião, eu não quero, isso daí só vai me deixar alienado para aquilo que eu realmente preciso fazer. E talvez isso possa até acontecer, talvez tem pessoas que usam da religião para isso. Mas a religião, a espiritualidade, a fé que a Bíblia propõe, ela não é assim, né? Ela não se propõe ser assim. Ela se propõe ser uma fé que vá te ajudar a lidar com as coisas rotineiras, com o seu dia a dia, com a sua vida no mundo real, mas sem negligenciar as coisas espirituais. Então, talvez, não querendo negligenciar o seu dia a dia, as coisas que você acha importante hoje, você está negligenciando uma espiritualidade saudável, algo que eu acredito que você foi feito para viver e crer e lidar, né? Existe no nosso coração um anseio para lidar com as coisas de maneira espiritual, de maneira que vai além do que os nossos olhos podem ver. Tem até a ideia, né, de que o poder para a gente perseverar na nossa vida vem de contemplar intencionalmente o que você não pode ver. Então, qualquer coisa que você pensa em perseverar, você pensa em, eu quero passar em tal faculdade, quero ter tal trabalho, quero ter tal vida, quero alcançar tal objetivo. Isso vem, né, você conseguir perseverar para alcançar esse objetivo, vem de você contemplar intencionalmente algo que você não pode ver. Você não pode realmente enxergar você ali naquele emprego, naquela faculdade, ou se relacionando com tal pessoa, porque isso não acontece ainda. Mas o poder de perseverar é você conseguir contemplar isso, né? E isso me faz lembrar de uma frase do apóstolo Paulo, que diz assim: não devemos olhar para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Ele fala isso em 2 Coríntios 4, e versículo 18. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? É até curioso a maneira como ele coloca, né? Olhamos para aquilo que não, né? Devemos olhar para as coisas que não se podem ver. Como você olha aquilo que você não consegue ver? Você olha aquilo que você não consegue ver a partir dos olhos da fé. Você, como pessoa comum, você tem olhos que são espirituais. Talvez você seja cego a partir desses olhos, né? Você não consegue enxergar nada além do que seus olhos podem ver, mas isso te faz talvez um cego que não consegue enxergar
o mundo além do que as coisas aparentam, né? E isso vale para pessoas, para coisas, porque quando a gente olha para alguém, né, para uma pessoa que você ama, você vê muito mais além do que outras pessoas veem ali. Então esse é um convite para você olhar e falar: "Nossa, eu preciso enxergar as coisas, eu preciso talvez recuperar uma magia que existe ali, que está ali no mundo, mas que talvez só eu não poderia ver". Então a ideia hoje desse vídeo aqui é justamente fazer um convite para você olhar ao seu redor e ver que talvez as coisas que você vive, as pessoas que você se relaciona, não são apenas essas coisas, essas pessoas, mas tem algo além disso. E a sua própria vida também tem algo além, um propósito maior, algo espiritual que está por trás, que basta você começar a enxergar, basta você acionar esse seu olho da fé, essa espiritualidade, e você vai conseguir enxergar um propósito, uma intenção, uma magia por trás das coisas.